Para o nosso próximo conteúdo, a gente vai refletir um pouquinho sobre como liderar pessoas de forma inspiradora para que não só os números dos objetivos sejam atingidos, mas que a equipe na qual trabalham seja a melhor equipe do mundo. Isso é muito importante. Para falar sobre liderança que inspira, a gente convida ele, que afirma que a sua profissão sempre foi de vendedor. Após passar anos vendendo produtos como funcionário, ele resolveu montar o seu próprio negócio. Seu primeiro empreendimento, nos anos 2000, foi uma distribuidora de produtos voltados para restaurantes e barraquinhas de comida em Vitória. Ele é formado em jornalismo com MBA em administração pela FGV. Antes de fundar a Wine.com.br, um ícone do e-commerce de vinhos no Brasil atualmente, Rogério Salumi precisou trilhar um caminho longo, árduo, em busca de investimento, conhecimento sobre vendas e muita expertise em tecnologia. Em um ano, o negócio já atendia 14 mil clientes e atingia a marca de 250 mil garrafas entregues. Hoje, a empresa está entre os gigantes do comércio eletrônico brasileiro, com mais de 2 mil rótulos em seu catálogo. Eu falo de Rogério Salumi, founder e chairman da Wine.com.br. Bom dia, Rogério. Que bom falar contigo. Está me ouvindo? Bom dia, pessoal. Estou ouvindo, sim. Que bom estar aqui com vocês. Tudo bem? Tudo jóia. O prazer é nosso e a palavra é sua. Obrigado. Bom dia, Vivi. Bom dia a todos aí que estão acompanhando esse evento maravilhoso. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né, estar falando para esse grupo seleto de pessoas. E eu estava há pouco ouvindo aqui uns queridos amigos aí, a Aline, o Rodrigo e o Gerson, né, falar um pouco sobre a vitivinicultura brasileira, e confesso que eu fiquei extremamente feliz quando a gente escuta aí o pessoal da indústria falar em dados, falar em omnichannel, falar em investimento em tecnologia. Não que isso não tenha sido uma verdade no passado, mas é que agora está sendo uma obrigação, está sendo um ponto que vai fazer a diferença para os produtores, para a nossa vitivinicultura, para o vinho nacional, que está realmente cada dia melhor, cada dia mais gostoso, cada dia mais bem elaborado. O Vale dos Vinhedos, a região no sul do país, que é a principal região produtora de vinho, merece ser visitada. Está linda, tá? As vinícolas estão preparadas, os hotéis, os restaurantes estão, convido a todos a conhecer o Vale dos Vinhedos, conhecer as regiões produtoras de vinho no Brasil. A gente tem que ter orgulho do nosso produto, tá? E vocês vão se encantar com a qualidade, com o ambiente, com o atendimento. Parabéns, Aline. Até é importante dizer, nosso time de executivos está fazendo um off-site hoje, essa semana, estão todos aí na Casa Valduga, então estão sendo extremamente bem recebidos, né? Agradeço aqui em público a Aline por receber o time da Wine aí, que está planejando um pouco das ações que a gente vai fazer nos próximos 2 anos, e realmente está fazendo total diferença a qualidade e os produtos dos nossos vinhos. Mas vamos lá, que bom estar aqui com vocês, né? O Rodrigo também da Aurora aí, como o Vivi disse, tem um suco, vinhos e um suco de uva maravilhoso, mas tem vinhos também incríveis. Vamos falar um pouquinho aqui de gestão de pessoas, falar um pouquinho da história da Wine. Eu tenho 20 minutos aqui para contar uma história longa e vou passar para vocês principais pontos que eu acho que vale a pena. Quando a gente fala de pessoas, quando a gente está falando de cultura, de um time de alta performance, sabe, de gente motivada, de gente feliz, a gente tem que falar de um propósito da empresa, né? Porque isso tudo só é verdade se as pessoas estiverem inseridas numa empresa que tem um propósito verdadeiro, que é transparente, que é ética, que sabe escutar, que sabe valorizar, que sabe dar oportunidade. Isso não pode ser só da porta para fora, isso tem que ser uma verdade da porta para dentro, e tem que ser percebido, antes de tudo, pelos colaboradores e pelo mercado, como um pilar verdadeiro, né, da companhia. Então, isso está muito ligado com a nossa história. A Wine, ela é uma empresa, é um grupo que prima e que tem como pilar fundamental, né, o seu colaborador. Isso sim é que faz total diferença, isso sim que fez a empresa chegar onde chegou. Mas essa história, né, ela começou, vamos lá, ela começou por algumas coisas muito interessantes na nossa jornada.
e uma delas eu caracterizo por esse slide aí, né? Que é sempre aquela coisa do desejo e a realidade. Todo mundo deseja ser o melhor, todo mundo deseja ter o melhor, todo mundo deseja alcançar tudo, mas na realidade as poucas pessoas estão executando, estão estudando, estão se preparando, estão colocando em prática aquilo que realmente quer. Então fica naquela loucura, poxa, eu desejo ser, mas eu não estou fazendo por onde ser, ou então eu quero que a minha empresa faça isso, ou gostaria de lançar um produto assim, ou gostaria de ter um time dessa forma, mas na realidade eu sou um cara duro, eu sou uma pessoa que não valorizo, eu não sou uma empresa que estou investindo em tecnologia, em inovação, né? Eu não estou nem aí para o que está acontecendo. Então, desejo e realidade é uma coisa que a gente tem que sempre estar se questionando, né? Para onde que a gente está indo? A gente está fazendo por onde? Eu estou tomando essa decisão por onde eu estou indo? E aí eu sempre também gosto de... antes aqui, vocês estavam vendo uma constelação do ecossistema, e eu gosto de mostrar a constelação. Quando a gente olha para o céu, a gente não consegue ver essas Via-Lácteas lindas, maravilosas, mas são estrelas, né? E o mundo todo é repleto de estrelas que, a princípio, parecem ser todas iguais, e na realidade não é. Elas, né? E aí eu faço a comparação com cada um de nós. E essa frase é uma frase muito impactante para mim, que diz o seguinte: você é, ao mesmo tempo, igual a todo mundo, parecido com quase todo mundo, mas diferente de cada um. Então, a realidade, você chegar onde você quer, depende muito mais de você. Muito mais de você querer se preparar e, com isso, se conectar a pessoas, né? Começar a colocar em prática aquilo tudo, porque você é diferente. A gente não pode querer viver num mundo pasteurizado, achar que todo mundo é igual, que todo mundo faz a mesma coisa, gosta da mesma coisa. Não é assim. E parte do princípio de que você é diferente. E quando isso está muito claro, as decisões são mais fáceis de ser tomadas. Isso aqui é uma referência à trilogia lá do Matrix, né, que é uma cena clássica. A gente diariamente tem a oportunidade de tomar decisões na nossa vida, né? Você pode ir por A ou por B. Quando a gente acorda, muitas vezes o cara tem lá 2 escovas de dentes, ou tem uma pasta de dente de um jeito, um de outra. Você tem que estar toda hora, que roupa que eu vou vestir, o que é que eu vou comer. Escolhas a gente faz 24 horas por dia. Então faça bem as suas escolhas. Entenda por que você está escolhendo fazer cada coisa, seguir cada caminho. Tem que ter um propósito naquilo que você está fazendo, tem que ter um porquê. Quando você começa a se questionar por que você tem que tomar uma escolha, uma atitude, uma decisão, você consegue navegar naquilo que você decidiu fazer de forma mais tranquila. Bom, eu sou um baiano, gente, de Itabuna, do interior da Bahia, adoro minha terra, saí de Itabuna com 11 anos, fui para Salvador, de Salvador eu vim para Vitória, né, sempre muito alinhado com o esporte. Eu vim parar no Espírito Santo por causa da natação, e aqui foi onde eu cresci, me formei, foi aqui onde eu comecei a empreender, aqui onde eu comecei a me relacionar com as pessoas, comecei a conhecer um pouco mais daquilo que eu gostava de verdade de fazer, que era vender. E aí, quando eu fui apresentado com muito orgulho, eu garanto para vocês que a minha profissão, de fato, de verdade, é vendedor. Eu sou um vendedor e adoro falar isso, porque é como eu me comunico com as pessoas, é como eu me apresento de verdade para o mercado, né? Através das vendas é que a gente apresenta os nossos produtos, é que a gente se apresenta, né? É que a gente consegue fazer as relações. Então, comecei vendendo bala soft, bala Big Ball, chiclete Plock, ping-pong, coisas que muitos de vocês não devem lembrar, né, dessas balas lá antigamente. Trabalhava de bicicleta, então, mas sempre pensando em como melhorar, com o que eu precisava ler, estudar para conseguir evoluir na minha vida. E nessa questão das vendas foi onde eu aprendi que o relacionamento, que o carinho, a atenção, o ouvir as pessoas fazia muita diferença. Eu sempre queria vender, óbvio, sempre vivi de comissão, sempre vivi de resultado, mas eu aprendi cedo que vender era se relacionar, era ser verdadeiro, era ter ali uma relação próxima do comprador, chegando no nível de ser ali o brother da pessoa, amigo, ter uma amizade com as pessoas. E eu consegui fazer isso com bastante, garra. E até hoje, eu cheguei no Espírito Santo tem 32 anos,
Então, até hoje, eu tenho amigos, pessoas que eu tenho muito carinho, de que eu vendia na época de bicicleta, que eram gerentes, supervisores de padaria, mercearias, e que as pessoas também têm um carinho muito grande com a minha jornada, mas eu nunca deixei, né, de me relacionar, não porque a Wine se transformou numa empresa grande, ou eu deixei de estar ali na rua tirando pedido no bloquinho com carbono, eu continuei sendo a mesma pessoa, porque a gente tem que cuidar das nossas relações, a gente tem que fazer com que as pessoas realmente acreditem na gente como um ser humano, não como uma pessoa passageira que hoje é isso, mas amanhã é aquilo e se afasta. E aí fica um pouquinho estranho. Então, a minha jornada, ela saiu da Bahia e veio para o Espírito Santo. E minha vida toda, gente, eu fui assim, em vez de ficar coçando, a gente chama coçar o saco, né? Ficar ali coçando, perdendo tempo e achando que nada ia acontecer, esperando alguém fazer alguma coisa por mim, eu sempre tive muitas ideias, minha cabeça sempre fervendo para poder fazer alguma coisa. E sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. Isso aí é uma coisa que faz a diferença na vida de todo mundo. Eu gosto sempre de perguntar quantos livros... Eu e muitas pessoas, né? Não é o Rogério, muitas pessoas muitas vezes perguntam, poxa, quantos livros você lê por ano? Quantos livros? E não é para dizer quantos eu leio, é para provocar a todo mundo a falar, cara, você está buscando conhecimento, seja ele em que nível for. Como que busca conhecimento? A forma mais fácil é ouvindo, se relacionando e lendo. Então, o meu primeiro livro que eu li na minha vida, que eu me lembro, foi o do Amir Klink, que é aquele 100 dias entre céu e mar. Eu tinha menos de 10 anos de idade. E essa frase, que um dia preciso parar de sonhar e de alguma forma partir, é a frase que eu mais gosto, é a frase que eu mais uso. Tá? É um lema de vida para mim. Porque a gente tem, assim, muitos sonhos. Eu, como aquariano, sonho demais. Mas eu sei que se a gente não parar de sonhar e colocar em prática, mesmo que dê errado, a gente não vai testar, a gente não vai sair do lugar. Então, sonhar é bom, mas realizar, partir, testar, sempre é bem melhor. E com essa tese toda, em 2004, gente, eu criei junto com o Anselmo, foi meu sócio até 2014, e aí ele resolveu sair da Wine e ter outras experiências, mas toda essa jornada fui eu, Anselmo e todos os wineanos, todos os colaboradores da Estação do Vinho que se uniram ao nosso projeto, que se uniram no nosso sonho, fizeram parte, né? Realizaram com a gente tudo isso, a gente não fez nada sozinho. Em 2004, nós lançamos a Estação do Vinho, que foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil. Naquela época, para vocês terem uma noção, tinha menos de um ano que a Netshoes tinha entrado no ar, a gente tinha Submarino, tinha Americanas, tinham poucas empresas ainda fazendo e-commerce realmente como a gente conhece hoje. Era a época do fax. Então, Estação do Vinho foi uma empresa que disruptou o mercado de vinhos no Brasil, que era um mercado, e ainda é, mas era um mercado extremamente elitizado, extremamente fresco, como eu falo, né? Se as pessoas não soubessem conhecer os aromas das frutas negras, sabe, das madeiras tostadas, das flores numa taça de vinho, não fazia sentido você tomar vinho. Então, o mercado de vinho no Brasil nasceu distanciando a grande massa consumidora e colocando os consumidores numa ponta lá da pirâmide, lá em cima. E isso foi que motivou a gente a entrar no mercado, porque o vinho é um produto muito legal, um produto bacana, sabe? É um produto de mais de 8 mil anos, presente em praticamente todas as celebrações da humanidade, que se tem história, que se tem, sabe, registro. E aí fica essa coisa de que só pode tomar vinho harmonizando com carré de cordeiro, com foie gras. Poxa, quem é que pode comprar um foie gras? Quem é que pode comprar um carré de cordeiro para ficar harmonizando com o vinho? No Brasil isso não funciona, no mundo todo isso não funciona. É bom? É maravilhoso, né? Dá para fazer? Claro, harmoniza, mas na realidade a gente precisava falar com as pessoas o que é que eu tomo com o macarrão, com o hambúrguer, com a pizza, sabe? Com a batata frita, com uma acarajé lá na Bahia, na minha cidade, no meu estado, sabe? Com a feijoada, trazer para a realidade esse universo tão bacana do vinho. E aí, com esta proposta de democratizar o consumo do vinho, a gente lançou a Estação do Vinho, foi um sucesso, 2004 até 2008,
quando a gente resolveu sair dessa empresa, desse negócio, porque tínhamos alguns investidores anjos e a gente já tinha na cabeça a ideia de uma empresa do tamanho da Wine, tá? Com toda a filosofia, com todos os pilares de cultura, com toda a valorização dos nossos colaboradores. E aí a gente precisava de investimento, precisava de mais investimento naquela época. E a velocidade de crescimento, a velocidade de investimento desalinhou a gente dos nossos investidores. E a gente preferiu sair da operação e foi exatamente em 2008 que nasceu a Wine. A Wine nasceu, então, com a bagagem que a gente adquiriu nos últimos anos de e-commerce, né? A gente já estava inserido na indústria do e-commerce, no ecossistema que estava sendo formado, né? Então, em 2008 eu já tinha 5 anos, porque a gente começou em 2003, então já tinha 5 anos ali no ecossistema, conhecia as pessoas, e a gente resolveu inovar dentro daquilo que a gente já estava fazendo. Isso é empreender, né? As pessoas já acham que empreender é só montar uma empresa. Não, empreender, de repente, é inovar aquilo que você já faz e colocar em outro patamar aquilo que você já faz. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente empreendeu novamente na indústria que a gente estava atuando e aí lançamos a Wine. Só que a Wine, e aí também, como qualquer outra empresa, não nasceu como a gente desejava, né? Nasceu do jeito que a gente estava. E aí eu sempre falo, porque um dia é preciso parar de sonhar e de alguma forma partir. Aí a Wine nasceu dessa forma, a Wine nasceu com essa estrutura de operação logística, né? Um centro de distribuição moderno, extremamente tecnológico, nada disso. A gente nasceu com o que a gente podia, com o que a gente tinha, com o que a gente sabia que ia trabalhar e que ia dar a volta, sabe? Ia construir um negócio muito grande. E, principalmente, a gente sabia que a gente estava atraindo para o projeto pessoas motivadas, pessoas que estavam alinhadas com os nossos princípios, alinhadas com a nossa proposta, com o nosso propósito de negócio. E, para que vocês possam ter uma ideia, destas 2 fotos que eu mostrei aí agora, até hoje, a gente tem os colaboradores que estavam vivendo essa época com a gente, ou seja, 12 anos atrás. Isso, para mim, é resultado, sabe, profundo de que valorizar as pessoas, ter um time engajado, ter um time alinhado, ter uma relação transparente, faz total diferença. Então, isso aqui era como a gente fazia a operação. Obviamente, o nosso negócio, a gente sempre bateu muito na tecla da atitude de dono, produtividade, eficiência, senso de urgência e relacionamento. Esses são 5 fatores que eu digo que eu não abro mão. Independente do que aconteça, a gente tem que ter atitude de dono, todo mundo, a empresa é de todo mundo. Obviamente, quando você vai lá para um nível de risco maior, você tem os donos, você tem os investidores, mas no dia a dia todo mundo é dono. O resultado positivo é de todo mundo, o problema é de todo mundo, sabe? As vitórias e as derrotas é de todo mundo, tem que estar todo mundo junto nisso. Criar um senso de urgência, sim, dá para fazer para ontem, dá para acelerar. Mundo conectado como a gente tem hoje, não dá para esperar as coisas estarem certas. Eu fico olhando amigos conhecidos preparando BPs que são incrivelmente perfeitos, mas que nunca saem do papel. Por quê? Porque estão esperando que o Excel dê aquela resposta 100% correta. E não vai dar, você tem que ir para a rua. 70% do seu plano está ali detalhado? Vai. Deixa 30% para aprender com os erros, para aprender com o cliente. Então, esse senso de urgência de colocar em prática as coisas faz a diferença. Ser produtivo, né, e se relacionar. E isso fez com que a gente chegasse em patamares muito grandes, né, que ainda não estão onde a gente quer. A Wine hoje tem 3 centros de distribuições como esse aqui é na Serra, aqui no Espírito Santo, que nós temos 2. A gente já tem um centro também em São Paulo, e aí a gente está começando a crescer, a espalhar para poder gerar a nossa operação ficar cada vez mais eficiente. Então, daqui saem mais de 10 mil pedidos todos os dias para o Brasil, para os nossos mais de 210 mil sócios do clube e mais de 1 milhão de clientes que a Wine tem hoje. São 460 wineanos, que são os nossos colaboradores, que fazem essa operação toda, que fazem a parte de back-office, que fazem essa empresa pujante, motivante, a cada dia trazer mais alegria para a gente, levar mais momentos de prazer para os nossos clientes, fazer com que as coisas realmente sigam o que a gente planejou ou mude rapidamente para aquilo que é necessário.
E aí tem dois slidezinhos que eu gosto muito também de dividir, que é esse aqui, que fala um pouco do nosso modelo, né? A primeira venda para o cliente é fácil, e eu boto entre aspas aqui, porque não é tão fácil assim, mas se você tiver um bom produto, se você tiver um preço matador, entregar com frete grátis, e as pessoas realmente estiverem precisando, você vai vender o seu estoque em 1 hora, né? E as empresas dedicam muito tempo e dinheiro para fazer a primeira venda. Para mim, pessoalmente, para o Wine, a primeira venda é importante? É muito importante, mas o mais importante mesmo é a segunda, é a terceira, é a quarta venda para o mesmo cliente. A quarta venda, a quinta venda para o mesmo cliente é quando você gera uma relação de fidelidade, é quando o cliente passa a ser o seu parceiro, o defensor da sua marca. E isso só vai acontecer se você tiver um time realmente preparado para gerar essa relação de empatia, gerar essa relação de amizade com os clientes. Se você tiver realmente um acompanhamento dos dados para entender o que é seu cliente, o que o mercado está precisando, se você tiver uma marca forte, um propósito claro e trabalhar muito, muito, muito em equipe. Tá? Isso tudo tem que estar claro para o time todo. Não adianta estar claro para o management lá, para a turma que está na gestão, tem que estar claro para todo mundo. Sabe? A gestão de dados, as informações tem que ser transparente. Quem já veio aqui na Wine, quem já visitou a Wine, sabe que a gente tem dashboards, assim como muitas empresas, espalhados pela empresa toda, com todos os dados, com faturamento, com as rentabilidades, com tudo que está sendo feito. Por quê? Não adianta a gente cobrar e não adianta a gente levar para os nossos colaboradores um peso sem eles saberem o que está acontecendo. Então, essa gestão transparente faz realmente uma diferença muito grande quando você tem os dados e isso reflete numa segunda, numa terceira, na quarta venda para o cliente. E quando isso acontece, o cliente vira seu amigo. E quando o cliente vira o seu amigo, pronto, ele vai divulgar a sua empresa com paixão. Ele vai divulgar a sua empresa com carinho. E aí não é só o cliente, o seu colaborador também, porque um dos maiores divulgadores de qualquer empresa é o colaborador, quem está trabalhando. Né? É o brilho nos olhos de quem está trabalhando ali, porque isso vai reverberar no cliente, vai reverberar em todo mundo. Aqui é um jogo de fotos, quando a gente está viajando, está no aeroporto, está no restaurante, tem uma foto aqui que eu estou aí no Vale dos Vinhedos, né, no Spa do Vinho, eu fui dar uma palestra lá, então cheguei, estava correndo de manhã, tinham 2 clientes que me reconheceram, pararam, então assim, isso é muito bom, isso só acontece quando você tem tudo que eu falei para trás aqui aplicado e sendo entregue. Uma empresa transparente, uma empresa que realmente valoriza essa relação. Porque não pode, de novo, ser só um papelzinho ali de missão, visão e, sabe, a nossa cultura. Tem que ser de verdade isso aí. Mas nada disso faz com que a gente fique sempre achando que o que deu certo vai dar. Na Wine e na minha vida pessoal, o farol amarelo está sempre aceso. Por quê? Pode acontecer o que aconteceu esse ano. A gente não esperava. E a gente tem que tomar decisões, tem que estar preparado, tem que ter gente para dividir essas decisões, porque coisas acontecem, coisas mudam para o bem e para o mal, e você tem que estar sempre preparado para isso. E uma das coisas que a gente fez nos últimos anos e que aceleramos muito nesse ano de pandemia foi transformar a Wine numa empresa de verdade online, omnichannel, total canal, aí tem vários nomes. Então, a companhia que nasceu com uma linha só de relacionamento com o cliente, hoje, a gente já tem os aplicativos, a gente já tem loja, a gente já tem venda direta, estamos com quase 10 lojas no Brasil, o projeto era ter muito mais esse ano, mas a gente teve que diminuir um pouco o lançamento por uma questão de equipamentos, a questão de fornecedores, né? O primeiro semestre foi meio complicado, mas esse omnichannel, que é o Wine de verdade já se transformou, está levando uma experiência muito legal para os nossos clientes. Muita tecnologia embarcada nas lojas, os clientes são reconhecidos quando estão passando a 5, 7 quilômetros por geolocalização, então no aplicativo ali eles podem ver o estoque da loja e não do site para poder comprar e retirar na hora. Pode entrar na nossa loja, fazer a compra e o pagamento é feito na conta dele, que já tem lá o cartão, já tem tudo, então ele não tem nem que tirar o cartão do bolso, fazer nada, ele pode degustar vinho, ele tem a mesma experiência que ele tem em todos os nossos canais, uma experiência clara, uma experiência de tecnologia, uma experiência, uma grande seleção, uma grande curadoria, e que a gente conseguiu colocar realmente este plano em prática, e esse ano a gente validou
todos eles, e agora só estamos expandindo. Aqui, vocês verem como é que estão as nossas lojas, a nossa loja é de Belo Horizonte, então já tem Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Campinas. Então, está muito legal e tá sendo uma experiência muito grande. Uma empresa que nasceu Puriplayer, né? E eu era um defensor do Puriplayer. Agora a gente... E mudei, porque a gente tem que estar acompanhando a evolução. Hoje eu já sou completamente defensor, apaixonado do Omnichannel, dá resultado, gera experiência. A verdade é que a gente tem que estar preparado para atender o cliente onde ele quiser, da forma que ele quiser, pelo canal que ele quiser. Então, acabou essa história de que, não, eu só vendo por esse canal ou por aquele. Não tem mais isso. Isso aqui é uma das nossas lojas. E empreender, como eu estava falando, não é só abrir empresa. Eu sei que tem muita gente assistindo aqui esse maravilhoso evento do E-Commerce Brasil e que fica assim com essa dúvida, poxa, eu tenho que deixar tudo que eu faço para abrir uma empresa. Não, empreender é você mudar um processo, é você fazer alguma coisa, sabe, inovadora dentro daquilo que você já está fazendo, da empresa que você está. É abrir também novos negócios, né? E eu costumo e gosto muito disso, é ensinar, por exemplo, um filho a arrumar a cama. Empreender é você dar bom dia hoje, dar boa tarde, é fazer diferente, tem que fazer diferente, né? Criar uma empresa, abrir uma empresa é sim empreender, mas não é só isso. Tem outras formas da gente impactar pessoas e outras formas da gente empreender. Uma das formas, já indo aqui para a parte final, que aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vai ser um prazer aqui responder para vocês. Essa foto, pessoal, eu tirei em janeiro, numa viagem que eu estava em Mendonça, visitando um produtor, e eu acho que foi um presente para mim, esses 3 ônibus terem chegado. Eu estava esperando o carro que eu ia voltar para a cidade, e chegaram 3 ônibus de turistas para visitar a vinícola. E eu fiquei ali olhando, poxa, tudo legal, 3 ônibus, a mesma empresa, 3 motoristas, a mesma função, o mesmo salário, mas um deles fez algo diferente. Todos são iguais, todos são ali, tem a mesma função, mas lembra lá na constelação que eu falei? Cada um é diferente, a gente parece ser igual, mas cada um é diferente. Um desses motoristas teve o carinho, teve a atenção, teve a capacidade de pensar na experiência do cliente que estava no carro dele, e como o sol estava muito forte, ele entrou no ônibus e fechou as cortinas do ônibus dele. Os outros continuaram fora lá do ônibus, fumando um cigarro, mas um foi lá e resolveu melhorar a experiência do seu cliente. Custou para ele 5 minutos e nada mais. Ele depois saiu e foi encontrar com os colegas. Obviamente, esse cara empreendeu. Obviamente, esse motorista pensou diferente, está preparado para dar um passo, está preparado para pensar numa estratégia de gestão de uma frota de 3 ônibus dos motoristas. Por quê? Porque ele sabe que fazer a diferença vai colocar ele num lugar diferente, ou melhor, vai deixar ele com um sentimento de missão cumprida e de entrega diferente para os clientes, para as pessoas que estão ali com ele. Então, a gente pensa muito em inventar um novo algoritmo, inventar uma nova máquina, mas olha só, que aula de empreendedorismo foi essa? Eu saí dali, quando estava indo embora, o carro parou, parei para eles lá e falei, cara, parabéns, expliquei, falei, você realmente fez uma coisa diferente. Ele não entendeu muito bem ali, porque estava lá o portunhol sendo utilizado, mas eu acho que essa foto foi um dos presentes que eu ganhei esse ano, né? A oportunidade de estar vivenciando esse momento e dividindo com vocês essa questão do empreender, para tirar um pouco a pressão de que é difícil empreender. Não é difícil empreender. A gente tem que parar de sonhar e agir. A gente tem que tirar a bunda da cadeira, ir lá e fazer. E, finalizando com vocês, eu deixo 10 tópicos que para mim são essenciais no mundo. Rapidamente, a gente não pode ser pessimista. Se todo mundo fosse pessimista, no ano como esse, a gente estava todo mundo louco, né? A gente não pode perder tempo com bobagem, tem que ir lá e realizar. Pode não dar certo. Não vai dar certo muita coisa, mas as que vão dar certo vão trazer muitas alegrias para você, para o time, para as pessoas. A gente tem que ter coragem de abandonar alguns projetos, que são os pratinhos. Tem que ter coragem de dizer não, porque viver só de sim, você não vai ter agenda para resolver tudo. Tem que dizer não. Não fazer da falta de planejamento a urgência dos outros, né? Planejamento.
Você tem que ter uma ordem nas coisas, agenda, cumprimento de horário, cumprimento de planejamento, senão você vai passar para outro aquilo que você não está sendo, né, organizado. Ser inovador, acreditar em você, levantar de manhã, botar o pé no chão e falar, poxa, eu posso, eu vou, eu quero e vou ter gente que vai me acompanhar. Ser questionador, fazer conexões, gente. Ligar os pontos. Pode não fazer sentido agora, como já disse Steve Jobs, no célebre, né, discurso dele na faculdade lá. Não pode fazer sentido nesse momento, mas em algum momento lá na frente as conexões vão fazer sentido. Trabalhar em rede vai fazer sentido, né? Quando todos ganham na cadeia, qualquer negócio prospera. Contratar muito bem e treinar. Temos que ter um time de alta densidade. Não pode ter gente medíocre, gente pessimista, gente para baixo. Tome uma atitude e garanta que seu time é um time de alta densidade. E aí essa galera vai trazer retorno. Um retorno no equilíbrio da empresa, no astral da empresa, nos resultados da empresa. Empresa feliz, gente motivada, gente preparada é resultado potente. Não tem como não ser, né? As mulheres são a maior reserva de talento inexplorada do mundo. A gente tem que parar de não dar oportunidade às mulheres. As mulheres fazem diferença. Nenhum homem consegue fazer o que uma mulher faz naturalmente. A gente tem que viver com isso assim, muito junto. Não tem que ter divisão. Tem que parar com essa historinha de que homem vai ser isso, mulher que não é todo mundo igual. Coloca ali, vamos trabalhar junto. A gente tem que ter na nossa empresa o reflexo da sociedade. A sociedade é feita de homens, mulheres e vários outros gêneros. A gente tem que estar aberto para isso. E tem que ser feliz, buscar felicidade e, acima de tudo, trabalhar como se fosse o primeiro dia. Né? O Jeff Bezos fala isso e eu repito. Temos que trabalhar sempre com day one. Porque quando a gente pensa no segundo dia, a gente relaxa, acha que já sabe tudo e aí que vem a porrada. E aí que vem o problema. Então, para finalizar aqui essa apresentação, cumprindo o meu horário, eu queria deixar para vocês a minha mensagem mais importante, que é o feijão com arroz. Para de querer fazer o que você não sabe e vamos fazer o simples bem feito. Vamos fazer o feijão com arroz bem feito e depois vamos acrescentando aí qualquer tipo de tempero, produto, até que chegue lá na feijoada. A pessoa não sabe fazer uma feijoada, mas já quer fazer um banquete. Faz o arrozinho, faz o feijãozinho, assim como na sua empresa. Vai lá, entrega o que você está se comprometendo, valorize o seu colaborador, dê ouvido a eles, dê oportunidade às pessoas, faça com que o time junto cresça, né? Faça o beabá bem feito, parabenize, fale, sabe, obrigado, né? Dê um feedback positivo, dê um feedback negativo, mas dê feedback, sabe, constantemente, e isso vai fazer total diferença na vida das pessoas e na vida da empresa. Bom, isso aqui é rapidamente uma história longa, passada de forma curta, né? Isso tudo reflete no astral do time, isso tudo reflete numa cultura de inovação, numa cultura de respeito, numa cultura de entrega de resultado, porque tudo que eu falei aqui agora é muito transparente e muito vivo dentro da Wine. E espero poder ter contribuído com vocês, espero poder aqui ter passado alguma provocação, né, para que cada um possa melhorar, nem que seja um pouquinho, assim como eu estou melhorando aqui, dividindo com vocês um pouquinho da minha história, e desejo sucesso a todo mundo, e parabéns, Vivi, parabéns E-Commerce Brasil por mais um evento maravilhoso, vocês são incríveis. Obrigada, Rogério. Olha eu quebrando o protocolo aqui, né? Eu já pedi licença aqui para o Rafa, porque eu não podia deixar de dar uma palavrinha aqui para você. Há um tempo eu ouvi o Márcio da Netshoes, numa entrevista, dizendo que quando ele criou a Netshoes, ele tinha que ensinar as pessoas a comprarem online para depois comprarem na Netshoes. E aí tu terminou aqui dizendo que a gente precisa agradecer as pessoas. Então aqui eu vou deixar um agradecimento para você, para o Anselmo, para todos os antigos e novos, né, da Wine, que começou essa jornada por ter nos ensinado primeiro a tomar vinho, depois a comprar na Wine. Muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. E o Rafa tem uma pergunta para você. Um abraço, Rogério. Beijo, Vivi.
Rogério, você falou na sua palestra que cuidar das nossas relações é muito importante e fundamental para se aproximar dos clientes e ter sucesso nos negócios, né? Mas qual é a maior dificuldade, na sua opinião, para conseguir ter uma boa relação com os clientes? Olha só, Rafa, para um e-commerce, para uma empresa digital, a maior dificuldade é você de verdade ter uma relação próxima do cliente, né? Porque naturalmente a gente se relaciona, ou naturalmente as empresas se relacionam através dos devices, através do computador, através do celular, através dos aplicativos. Então, essa já é uma dificuldade natural, né? A gente fica ali escondido atrás das máquinas, né? Mandando um e-mail, mandando a informação, mandando uma revista, mas isso não aquece no nível necessário que se precisa ter uma relação. Como que aí vou dar a minha forma de fazer isso, né? Como que eu quebrei um pouco essa história. Eu viajava muito, né? Não só no Brasil como fora do Brasil, e nessas viagens eu sempre fiz questão, e quando não tinha viagem a trabalho, eu marcava uma viagem no estado brasileiro, para quê? Para convidar 10, 15, no máximo 20 clientes ou sócios dos nossos clubes para um almoço e para um jantar. Isso para mim virou uma regra. Toda vez que eu vou a algum lugar, eu pego uma relação ali de um grupo de clientes, ligo e convido para almoçar ou para jantar. Tomar um vinho, principalmente para agradecer, falar obrigado por confiar no nosso trabalho, para ouvir aonde a gente está precisando melhorar, né? E para ter um momento de interação. E você não sabe como isso foi e é potente para a gente. Quantidade de insights, a quantidade de coisa que a gente mudou, que a gente alterou, sabe, que a gente inovou, que vieram dessas conversas, foi de uma riqueza enorme. Então, a dificuldade, de novo, é de você não ter uma ação de ir lá encontrar os seus clientes, porque não, eu sou um e-commerce e não tenho que ter uma relação física. Não. A diferença é quando você passa dessa etapa só do e-commerce e vai lá, coloca a sua cara e convida as pessoas para conversar. A minha sugestão é que crie da dificuldade de você não estar próximo do cliente uma oportunidade de você ir ouvir, agradecer e realmente conhecer um pouco mais o seu cliente. Eu fiz assim e deu super certo. Maravilha, Rogério. Muito obrigado pela sua participação aqui e por compartilhar tanto conhecimento importante para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso evento. Obrigado, viu? Bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia, gente.